Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que o nome de Jesus seja louvado e engrandecido a todo momento. Que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 19 de julho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, as pragas, né? Que é esta lição aqui, meus amigos, as pragas. E a lição dessa semana, ela está baseada nos livros de Êxodo capítulo 7, 8, 9 e 10, onde nós abordaremos durante a semana, diariamente, sobre os milagres que Deus faz e os sinais e as maravilhas que Ele realiza, principalmente para defender o seu povo, como foi o caso para libertar os israelitas que estavam nas mãos dos egípcios, estavam escravizados, e para que ele pudesse realmente retirar o povo de lá, ele teve que fazer coisas assim sobrenaturais, onde ele enviou 10 pragas como um juízo divino para poder retirar o povo hebreu de lá. E na abertura da lição de hoje, né, que nós temos sim esse desenho aqui, não sei se os amigos estão vendo aí, né? Mostra cada praga enviada por Deus, né? Mostra cada praga enviada por Deus sobre os egípcios para conter as forças do mal que estavam impedindo dos egípcios apresentarem um coração liberto, que os egípcios pudessem somente liberar o povo de Israel que estava lá cativo lá. E o que nós vemos aqui na lição, aqui nesse desenho, não sei se os meus irmãos podem ver ali, que nós temos aqui, ó, uma das primeiras pragas foi aqui, ó, que o rio Nilo ele se transformou em sangue. Por que ocorreu isso? Ocorreu porque Deus havia enviado o seu servo Moisés junto com o seu irmão Arão para eles irem ao palácio do governante egípcio, né, o faraó Tutmés III, para que libertasse o povo hebreu que estava ali escravizado naquele país. Porém, o faraó recusa em libertar, até disse que não conhecia o Senhor. E Moisés, orientado por Deus, ele dá poderes somente para ele, Moisés, e ele ordena que seu irmão Arão ele tocasse ali com uma vara no rio Nilo, né? Que é aqui, ó, e ele se transformasse em sangue, e de imediato ocorreu, né, morrendo peixes, animais, devido justamente à arrogância desse faraó. E essa aqui foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito, que está lá em Êxodo 7:20. E o faraó estava relutante em libertar o povo de Israel, e novamente Deus, através de Moisés, envia a sua segunda praga, e o rio Nilo ferve de rãs, né? Que nós podemos ver ali, ó. Se os amigos estão vendo as rãs ali, ó, tá vendo? Então o rio Nilo ele ferve de rãs, e essas rãs elas invadiram o palácio, casas, habitações de todos os lugares, que está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 1 a 4. E Deus insistiu novamente para que o faraó libertasse o povo pela terceira vez, e o faraó continuou relutante e não o fez. E Deus envia a terceira praga, onde o pó transformou-se em piolhos, né, que você pode ver ali no desenho.
transformou-se em piolhos, né? E uma praga enorme isto, né? Porque os piolhos assim eles tomaram conta ali das pessoas, tirando o conforto delas, e também os piolhos invadiram os animais. Isso está em Êxodo 8:16. Já na quarta vez, Moisés insistiu para o faraó libertar os hebreus, e ele realmente ainda estava com o coração endurecido e não cedeu. Eles foram atingidos pelas pragas, né? Com a infestação de moscas que nós temos ali no desenho, né? As moscas, podem ver lá, ali no desenho, as moscas, né? E está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 20 até 21. E pela quinta vez também aconteceu, e Deus envia peste nos animais, que está lá em Êxodo 9, 24. E também houve a sexta praga, que foram feridas e úlceras, né? Houve também as chuvas de granizo, né? Que nós vemos aqui, ó. E houve também a infestação de gafanhotos, que nós podemos ver lá, ó, né? Houve também uma escuridão, que foi a nona praga, que está lá em Êxodo 10, versículo 22 até 23, e escureceu tudo, né? Houve o dia passou-se noite, né? E aqui no desenho também aparece dois animais grandes, né? Uma cobra aqui, ó, enorme aqui, e aqui uma outra cobra ali, né? O que ocorreu é que os egípcios, né, eles tinham assim uma simbologia, onde eles acreditavam que o rio Nilo ele era poderoso e que grandes cobras que lá possuíam iriam eliminar todas essas pragas enviadas por Deus, nas rãs, nos gafanhotos, e todos eles eram deuses dos egípcios, esses animais. Uma coisa assim realmente inacreditável, né? Mas que realmente o inimigo engana as pessoas e torna elas inflexíveis. E a lição que nós nos aprofundaremos nesta semana, que está ali no livro de Êxodo, quando Deus dá poderes realmente a Moisés, que nós vimos aqui nessa figura, ele ordena para que Moisés fosse ao Egito, e Moisés obedece e vai para libertar o povo de Israel, e lá encontra uma resistência enorme por parte do faraó, que recusa a libertar o povo de Israel. E são elementos assim, na classe desse grande conflito cósmico que nós podemos sentir nos dias de hoje, entre a batalha espiritual, entre as forças do bem, Deus, e as forças do mal, Satanás, que impediram realmente, através do faraó, de libertar o povo de Israel. E aqui nesse cenário de tirar assim a escravidão dos hebreus ali que estavam sofrendo no Egito, nós vemos essa luz, nós vemos ali a escuridão, conforme aquela figura que mostrei ali, e também a existência de um lado Cristo pelo lado bem, Satanás lutando pelo lado mal, o Deus vivo, né? E também vemos os ídolos ali, que aquelas cobras que mostrei ali, eram ídolos realmente dos egípcios, assim como todas as pragas. Por isso que as pragas elas foram direcionadas justamente para cada praga, né? Por exemplo, para as rãs, para cada elemento, Deus enviou uma praga. O que nós devemos saber é que essa guerra espiritual ela iniciou-se na terra, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram no pecado, enganados por Satanás, e a partir daí, Satanás obteve a administração momentânea do mundo,
passou para as mãos dele, e por isso ele começa a enganar as pessoas através da idolatria, feitiçaria, como lá no Egito já existia isso. Mas Deus prometeu vitória para essa guerra, para que nós não fôssemos para sempre presos do maligno, que está lá em Gênesis 3,15, porque Deus, quando Adão e Eva pecaram, ele já mencionou que viria um Salvador, né? Que viria Jesus. E desde o início o grande conflito tem se desenrolado entre aqueles que adoram o Senhor, que é Criador do universo, e os que adoram a criação, né? Colocam a criação como um Deus para ele, e hoje, nos dias de hoje também acontece assim. E lá na época do Egito também era assim, as cobras eram endeusadas, as rãs eram endeusadas, todos esses elementos que Deus mandou, as pragas, cada elemento desse representava um ídolo dos egípcios, né? E essa manifestação, e Deus teve que fazer assim para agir, para libertar o povo. E pensando nisso, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele conta como Moisés recebeu as ordens de Deus para marchar em frente e ir até o faraó chamado Tutmés III, lá do Egito, com palavras firmes, né, de ordenança para libertar o povo de Israel. E ele colocou, o responsável pela lição, colocou o seguinte verso para memorizar, para a nossa reflexão, que diz lá: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 35. Moisés, depois de muita relutância também, ele cumpre as ordens de Deus e ele vai até o palácio do faraó com o seu irmão Arão, e ele vê o coração do faraó endurecido, porque ele não deixava libertar o povo hebreu. E isto pesou assim na sua missão para Moisés, que ele parecia ser infrutífero, né? Mas tudo estava nas mãos de Deus, no comando de Deus, e acontecendo conforme o Senhor havia dito bem antes a Moisés, que o faraó estaria com o coração endurecido, que estará em Êxodo 9:35. Porque Deus conhece os corações de cada um de nós, sabemos o que nós somos, Ele conhece a nossa estrutura e sabe porque Deus, Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, Ele conhece todas as nossas ações. E também conhecia as ações do faraó Tutmés. Ele sabe o que há no mais fundo do nosso coração e não adianta nós escondermos, porque Deus sabe de todas as coisas. O faraó estava determinado a não libertar os hebreus por interesses econômicos, né? Porque os hebreus representavam a maior mão de obra especializada da época na construção de estradas, na construção de edifícios, e eram eles que faziam os tijolos. Era uma mão de obra especializada para isto, e isso dava um retorno muito grande em termos de dinheiro para ele. E jamais ele queria perdê-los, assim não permitiria que o povo de Israel fosse embora. As batalhas que se seguiam no Egito entre o Deus vivo e o Deus dos egípcios se agravaram, onde o faraó se considerava um Deus, se considerava um desses deuses até pelo povo, ele era considerado. E o Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios, mas contra as divindades que os egípcios veneravam, porque por trás de tudo isso estava Satanás, ou seja, as forças do mal, que era naquele momento em torno de 1.500 deuses e deusas nesse fato, que aconteceu essas pragas. E Deus diz: eu executarei juízo sobre todos, que está lá em Êxodo 12:12. E foi quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, e tudo começou porque o faraó endureceu seu coração por sua vontade própria, sua escolha. O Espírito do Senhor, ele apela para todo o coração humano,
de forma incessante de que haja um arrependimento, que aceitem a Jesus como o Senhor de sua vida. Mas jamais ele, Deus, vai ultrapassar a barreira do livre-arbítrio e ele deixa a escolha para todos nós, como ele deixou para o faraó. Caso o homem o rejeite em rebelião aberta, como foi no caso do faraó, acontece o que Jesus mencionou e chamou de pecado imperdoável, quando Jesus diz: por isto vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, que estará em Mateus 12:31. E a rebelião do faraó, chamado Tutmés III, era uma clara rejeição ao Espírito Santo. E se a voz do Espírito Santo ela não é ouvida, não há como haver realmente mudanças, transformação. E o terreno do coração passa a ser um dono só e destrutivo, que é Satanás. E nessa semana nós estudaremos a lição As Pragas. Nós nos aprofundaremos com detalhes de grandes milagres e maravilhas que o Senhor fez ali no Egito, e nós abordaremos esses assuntos diariamente. E um dos assuntos são esses. O primeiro assunto: quais lições poderemos tirar para a nossa vida sobre o primeiro confronto dos hebreus e os deuses do Egito? A resposta está ali em Êxodo capítulo 7, versículos 8 até 15. O segundo ponto é: ao olharmos a história da saída do povo hebreu do Egito, quem endureceu o coração do faraó? Como nós podemos entender esses textos? Nós saberemos, porque serão explicados muito bem diariamente com detalhes nesta semana, que está ali em Êxodo capítulo 7, versículos 3, 13, 14 e 22, que são esclarecidos com bastante profundeza na semana. O terceiro ponto: as 10 pragas do Egito não foram direcionadas exclusivamente ao povo egípcio, e sim aos seus deuses, que nós vimos na figura que mostrei na abertura. Mas o que aconteceu durante essas pragas? Nós saberemos assim o que ocorreu ali durante as pragas, como ocorreu, que está lá em Êxodo capítulo 7, versículos 14 e 25, e Êxodo capítulo 8, versículo 1 até 19, que discutiremos na semana. O quarto ponto: a deusa egípcia chamada Vashti, ela era considerada a deusa das moscas, e mesmo as pessoas conhecendo a manifestação do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm o direito e a liberdade de rejeitá-lo, porque Deus dá esse livre-arbítrio. Mas como ocorre isto? Nós saberemos lá, que está em Êxodo capítulo 8, versículos 20 até 32, e Êxodo capítulo 9, versículos 1 até 12. O quinto ponto: Deus enviou as pragas, como no caso o granizo, o gafanhoto e a escuridão, e essas pragas fizeram o faraó mudar de ideia. Mas o que ocorreu realmente, né, nessas mudanças de ideia do faraó, nós saberemos ali, está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 13 até 35, e também em Êxodo capítulo 1, versículo 29, onde nós estudaremos com detalhes nesta semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Para que você não endureça seu coração, como ocorreu com o faraó, não se deixar se envolver por esses enganos de Satanás em doutrinas falsas que estão aí, que o espiritismo misturado com o catolicismo estão atuando no mundo hoje, onde sinais falsos estão dando aí. Deus quer que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor, porque ele, Jesus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Jesus aqui está explicando claramente em João, dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Qualquer petição que você precise, meu amigo, minha amiga, você tem que se direcionar para Jesus, para mais ninguém. E quando você faz isto, verdadeiramente, né, observando os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser sábia, um homem ou mulher de conhecimento que sabe manusear bem as escrituras. E ao fazer isto, Deus dará um grande presente a cada um de nós, chamado salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele já está chegando, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, livre de tudo, salvo. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós. Estaremos numa grande festa lá no céu. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.